meninas, sejam bem-vindos ao canal Vips Crochê e outros artesanatos. Na aula de hoje, vamos aprender a fazer essa bermuda para o boneco Ken. E para isso, vamos precisar de agulha de crochê número 1,25, uma agulha mais fininha para me ajudar a fazer os arremates, aqui eu gosto de usar 0,6, uma tesoura, a linha Cleia, a tex dela é 151, a cor é 8001, o branco, e o botão 5 milímetros. Vou começar fazendo meu nozinho inicial. E eu vou fazer 44 correntinhas. Então, 44. Agora, eu vou dar uma laçada na agulha e vou contar 4 correntinhas voltando. Então, 1, 2, 3, 4. Na quarta correntinha, eu vou entrar e fazer um ponto alto. E essa carreira inteirinha, eu vou fazer ponto alto. Então, eu vou terminar de fazer ponto alto por essa carreira. E daqui a pouco eu volto pra gente fazer a próxima carreira. Terminei a carreira, fiquei com um total de 42 pontos altos. Lembrando que as 3 correntinhas aqui na ponta equivalem a um ponto alto também. Eu vou virar o trabalho. Eu gosto de virar desse jeito, né? Eu gosto de virar direto, fazer um ponto baixíssimo aqui e subir as 3 correntinhas. Mas você vira do jeito que você achar melhor. Vou fazer, lembrando que 3 correntinhas equivale a um ponto alto, então, vou fazer 4 pontos altos. Eu já fiz 2, 3 e 4. No próximo, eu vou fazer um aumento. Eu faço novamente 4 pontos altos, no próximo, um aumento. Então, fiz 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou fazer o aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E assim, eu vou fazer até chegar no final da carreira. Terminei a minha carreira com os aumentos. Eu fiquei com um total de 50 pontos altos. Então, agora eu vou virar. Vou fazer meu ponto baixíssimo, subir as 3 correntinhas. E essa carreira inteira eu vou fazer somente de ponto alto. Então, no final da carreira, é para eu terminar com exatamente 50 pontos altos.
Então, eu vou terminar a minha carreira. Daqui a pouco eu já volto para mostrar o próximo passo para vocês. Terminei a minha carreira somente com pontos altos. Então, eu continuo com um total de 50 pontos altos. E agora eu vou fechar o círculozinho aqui. Então, venho, né, terminei com um ponto alto em cima das minhas correntinhas na carreira de baixo. E aqui também vou contar 3 correntinhas de baixo pra cima e prendo na terceira, ó. Tem 1, 2, 3. Entro e fecho com ponto baixíssimo. Fica assim. E agora eu vou fazer 3 carreiras. Ó, subo 3 correntinhas e vou fazer 3 carreiras de ponto alto em cima de ponto alto. Então, vai continuar com as 50 correntinhas. A única coisa que eu gosto de trabalhar é porque, assim, ficou um lado, das carreiras ficou frente, avesso e frente. Se eu começar a fazer só para esse lado, só circular indo para cá, ele vai mostrar muito, né, eu sempre vejo a diferença que parece que dá para ver as carreiras de frente e de avesso, e quando começa a ser só circular, para mim dá para notar a diferença. Então, eu prefiro trabalhar continuando mesmo trabalhando o circular, mas continuando a fazer um frente e um avesso. Então, em vez de eu continuar trabalhando para cá, sendo que na carreira anterior eu já trabalhei para cá, então eu subo as 3 correntinhas, viro o meu trabalho e começo a fazer o ponto alto pelo lado de dentro da peça. Então, essa carreira aqui eu vou fazer pelo lado de dentro, a próxima pelo lado de fora e a terceira carreira pelo lado de dentro. Aí, depois a gente vai começar a fazer o gancho pro boneco dele, o gancho da bermuda. Então, só para deixar bem claro, eu vou subir mais 3 carreiras, mas a primeira carreira eu subi as 3 correntinhas e continuei fazendo ponto alto aqui pelo lado de dentro. A hora que eu completar a volta, vou chegar aqui, fecho na terceira correntinha de baixo para cima, subo mais 3 correntinhas e viro o trabalho e começo a fazer pro outro lado, pelo lado de fora. Então, eu vou ir trabalhando assim, lado de dentro, lado de fora e lado de dentro, até completar as minhas 3 carreiras. Então, eu vou fazendo aqui e daqui a pouco eu já volto para mostrar como a peça tá ficando. Aqui eu terminei minha terceira carreira. Aqui parece que tá um ponto alto, acho que até um aumento, mas é que se eu deixo sem, ele fica um buraquinho bem feio. Então, vou deixar assim como se fosse um aumento mesmo. Mas não vai interferir na confecção. Então, só lembrando que a gente estava nessa carreira aqui de baixo, fazendo ela pelo lado de dentro, a segunda carreira pelo lado de fora, e a terceira carreira eu termino pelo lado de dentro novamente. Agora, eu vou fazer 8 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou dobrar minha peça ao meio,
e vou entrar com a agulha e prendo com um ponto baixíssimo. Então, esse aqui foi o gancho da bermuda. Se você quiser contar, dá pra contar, né? Se a gente tá com os 50 pontos, é pra dar 20, mais ou menos 25, né? A metade ser 25. Mas eu já prefiro dobrar a peça e fazer ela assim, que pra mim às vezes fica mais certo. Agora, aqui você pode subir 3 correntinhas e começar a ir fazendo ponto alto em uma perninha, né? Lembrando que se a gente terminou, fez essa carreira pelo lado de dentro, a próxima carreira a gente vai fazer pelo lado de fora, que eu vou continuar intercalando. Só que eu sempre acho que dá pra ver uma diferença, que nem quando a gente olha aqui a parte da frente, a gente identifica todos os pontos altos, e quando a gente olha pra trás, dá pra ver aonde tem correntinha. Então, como eu não gosto de saber onde tem correntinha, eu prefiro caminhar com ponto baixíssimo até o meio do gancho e subir minha carreira a partir do meio aqui. Mas se pra você não tem diferença nenhuma, você sobe as 3 correntinhas aqui e começa a fazer a perninha somente em ponto alto. Mas eu vou caminhar com ela até o meio das minhas correntinhas aqui. Opa. Fiz um ponto baixo, um ponto baixíssimo. Aí, aqui eu vou subir minhas 3 correntinhas. E aqui eu já começo a fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui é só eu começar a dar volta. Essa carreira vai ser só de ponto alto em cima de ponto alto. Lembrando que para quem fez caminhão com ponto baixíssimo, esse pedacinho aqui vai ser um pouco ruim de achar os pontinhos para fazer por causa do ponto baixíssimo. Mas se eu não me engano, acho que a gente andou 4, 5 pontos baixos, é só lembrar de andar quase a mesma quantidade. Mas eu sou da seguinte opinião: se ficar com buraquinho, coloca mais um ponto, porque eu prefiro que não bata a quantidade de pontos que nem a que eu tô fazendo, do que ficar com um buraquinho que deixa a peça feia. Então, aqui eu vou terminar minha voltinha e já volto para mostrar para vocês como que vai ficar. Ó, terminei minha voltinha, tá ficando assim. Se eu quiser fazer mais uma carreira só,
né, fazer 2 carreiras de cada perninha, creio eu que dá bem certinho uma cuequinha boxer, não sei o nome. Eu acho que fica bem bonitinho. Eu ainda não tentei fazer, não tô testando essa receita aqui junto com vocês, mas eu acho que deve estar, porque provando do boneco, ela não tá tão larga. Ou então, se você diminui um pouquinho os pontos, de repente dá certinho uma cueca pro Ken. Ó, então agora aqui eu já subi as 3 correntinhas. Não vou fazer pra cá, vou fazer pelo lado de dentro. E vou fazer mais uma carreira somente com ponto alto. Na verdade, aqui eu vou fazer mais 3 carreiras somente com pontos altos. E exatamente do mesmo jeito que a gente fez na parte da cintura, né? Vou fazer um lado de dentro, um lado de fora. Um lado de dentro e um de fora. Até dali as minhas 3 carreiras. Na verdade, eu tô falando 3 carreiras porque é um teste. Eu não cheguei a ver que comprimento que está dando no boneco. Então, eu vou fazer 3 carreiras, mas talvez eu precise de mais, ou as 3 carreiras já cheguem num comprimento bom. Então, eu vou fazendo as 3 carreiras aqui e daqui a pouco eu volto pra gente provar no boneco e ver se vai precisar fazer mais carreiras ou não. Então, mas aqui essas 3 carreiras eu realmente vou fazer e vou fazer um lado de dentro, um lado de fora e um lado de dentro. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês então. Ó, gente, eu acabei de terminar minhas 3 carreiras. Ó, lembra que a gente já tinha feito essa aqui, que era onde eu ia fazer a primeira carreira de pontos baixos, de pontos altos e pegar as correntinhas aqui no gancho, né? Aí depois as 3 carreiras de ponto alto. Eu ainda achei muito curto. Parece shortzinho acho que até de jogador de futebol é maior. Acho que de futebol, de jogador de futebol de antigamente, assim, que era bem curtinho. Eu acho que dá pra fazer mais 2 ou até 3 carreiras. Eu vou tentar mais 2, mas eu acho que até umas 3 carreiras acho que fica bom. E é o que eu falei, ó, deixar só com 2, ó. Se eu tirar esse tanto, não fica um tamanho bom pra uma cueca? Eu achei bem interessante. Eu deixei a parte onde a gente vai colocar o botão pra frente, porque eu vou considerar o botão um charminho na cintura aqui, pra fazer bem aquele vinco que nem... Não sei onde eu coloquei a cuequinha, o shortzinho dele, mas é como se fosse aquele pedacinho assim de costura, como se fosse escondendo um zíper. Então, eu vou deixar aqui pra frente que vai fazer a mesma coisa, como se fosse em calça jeans com zíper e botão, aqui vai ficar um botãozinho. Ou se você não quiser, você deixa pra trás, não tem problema. Então, aqui eu vou tentar fazer mais algumas carreiras e daqui a pouco eu volto. Lembrando que aqui, se pra você tiver bom, então você para por aqui e faz a mesma quantidade na outra perninha. Mas se você quiser maior, ou se você quiser transformar numa calça, né? Aí eu acho que fica a seu critério. Aqui eu vou fazer mais umas 2 ou 3 carreiras e já volto pra mostrar pra vocês. Gente, aqui eu terminei uma perninha. Eu fui fazendo e provando no Ken e acabei me empolgando aqui nas carreiras. Então, eu esqueci de contar quantas carreiras eu fiz.
Então, aqui eu vou contar o total de carreiras, tá? Então, desde das correntinhas aqui que a gente fez aqui no gancho, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras de ponto alto e uma carreira em ponto baixo para fazer o acabamento. Então, agora eu vou começar a fazer a outra perna, exatamente as 8 carreiras de pontos altos e terminando com uma carreira de ponto baixo. Vou pegar o meu fio agora, vou fazer um nozinho inicial. E vou vir lá no meio, nas correntinhas que a gente fez para o gancho, tá? Pra eu também começar a fazer, a deixar as 3 correntinhas sempre aqui no meio, que vai ficar escondidinho. Então, subo 3 correntinhas e venho fazendo naquele pedacinho que eu tinha feito ponto baixíssimo pra caminhar. Já aproveito para ir escondendo esse fiozinho. E agora eu já começo a pegar aqui no meu ponto alto normalzinho. Então, aqui eu vou só fazer ponto sobre ponto, todas as carreiras em ponto alto, até finalizar as 8 carreiras. Aí, a minha última carreira, eu vou fazer somente em ponto baixo normal, né? E depois eu já venho escondendo meus fiozinhos, né? Então, aqui eu vou terminar minhas 8 carreiras. Lembrando que é sempre 8 carreiras, um lado um lado de fora, um lado de dentro, um de fora, um de dentro. Até esqueci de comentar que esse lado a gente ia começar pelo lado de fora, porque a gente tinha terminado com o lado de dentro na minha última carreira, pegando toda a circunferência. Então, aqui eu vou continuar exatamente igual foi a outra perna. Vou pegar sempre um lado pra fora, um lado de fora que nem eu tô fazendo agora, um lado pegando aqui por dentro. Isso pra ficar esse mesmo padrão, né, que dá pra ver quando o ponto o ponto alto tá do lado avesso. Mas se você não se importar com isso, aí você segue só o padrão circular. Faz a mesma coisa aqui na cintura, né, que aqui enquanto tá aberto, ele vai ser carreiras de vai e vem. Aí, a partir do momento que fecha, ele pode se tornar só circular daí. Mas aí é seu critério, se você não acha que tem diferença no ponto, você faz circular, né? Faz circular mesmo, que é até mais fácil, né? Agora, se você é como eu, que se implica com pouca coisa, vamos dizer assim, aí você faz esse vai e vem mesmo sendo, mesmo já estando. Então, aqui eu vou terminar as minhas carreiras. Então, só para lembrar, são 8 carreiras e a última em ponto baixo. Então, depois que eu terminar as 8 carreiras, eu volto para mostrar para vocês. Voltei já com as 2 perninhas finalizadas, então, só lembrando, ficou 8 carreiras de ponto alto para cada lado, mais o acabamento em ponto baixo. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o acabamento aqui na parte da cintura e a casinha para o botão. Então, vou fazer de novo o meu nozinho inicial na agulha.
pegar aqui no meu primeiro pontinho. Já vou ajeitar essas duas pontas para eu ir escondendo eles. E vou fazer duas correntinhas. Então, agora eu vou fazer somente ponto baixo por toda a voltinha. Lembrando de sempre esconder esses fiozinhos. Eu vou dar toda a volta aqui, e a hora que eu chegar aqui do outro lado, eu volto pra mostrar como que a gente vai fazer a casinha do botão. Já dei toda a volta, agora eu vou fazer 4 correntinhas. E vou pular toda essa carreira aqui de ponto baixo. Vou vir no meio entre uma carreira e outra e prender com ponto baixo. E aqui eu também vou fazer ponto baixo. Eu fiz um no meio do ponto alto. E vou fazer um no meio entre as carreiras. No meio do ponto alto. Aqui no meio eu vou fazer um ponto baixíssimo, para ele não fazer volume. Vem direto pro meio do ponto alto, ponto baixo, meio entre carreiras. Aqui no meio, e aqui eu já venho com ponto baixíssimo no primeiro ponto que eu fiz. Uma correntinha e já corto meu fio. Agora eu já venho com a minha agulha a 0,6, já passo ela por dentro. E já venho escondendo esse fiozinho. Então, aqui eu vou passar mais um pouquinho por dentro. Só mais esses. Vou cortar o excesso. E agora eu venho com o meu botãozinho e costuro ele aqui. Então, eu vou costurar ele aqui e opa, e já já eu volto pra mostrar como que ficou a peça finalizada. Gente, esse foi o resultado da bermuda. Fica bem certinho no corpo do Ken. O meu ficou nesse comprimento. Se você quiser maior, só ir fazendo mais carreiras, ou menor, menos carreiras. Mas eu achei que com as 8 carreiras de ponto alto, mais o acabamento em ponto baixo, eu achei que ficou muito bonito. E como eu havia dito, se fizesse menor, dava pra fazer estilo uma cueca boxer. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho de notificações para estar recebendo as novas aulas. Se tiver alguma sugestão ou alguma dúvida, deixe nos comentários. Me siga pelas redes sociais no @vipscrochê.
e até a próxima aula. Tchau!